Nos bastidores da família Corleone e das 5 famílias de Nova York, havia figuras menos conhecidas, mas igualmente perigosas. Figuras que não ganhavam as manchetes, que preferiam o silêncio e as sombras, mas que eram tão essenciais ao funcionamento do submundo quanto os dons mais célebres. Hoje, exploramos a história de Victor Strachey, o líder da família Strachey, um dos dons mais discretos e menos mencionados em O Poderoso Chefão. Victor pode não ter sido um nome amplamente conhecido entre os leigos, mas seu papel foi fundamental na guerra pelo poder que definia as relações entre as famílias mafiosas. Ele era o tipo de dom que jogava estrategicamente, usando alianças, acordos e uma fachada aparentemente legítima para operar longe dos olhares mais curiosos. Em uma época onde a brutalidade e a força bruta atraíam atenção, Victor escolheu a inteligência e a manipulação silenciosa. E por isso, sua história é uma das mais enigmáticas desse mundo. Nos anos 1930, quando o crime organizado ainda buscava suas raízes e as operações criminosas ainda estavam se consolidando em Nova York e Nova Jersey, Victor Strachey e seu irmão Mário começaram um império que sustentaria sua família por décadas. Eles iniciaram com uma empresa de transporte, uma fachada que permitia que Victor passasse despercebido enquanto construía um império baseado em contrabando e comércio ilícito. Aos olhos da sociedade, ele era apenas mais um empresário que havia dado certo, um homem de negócios que levava a carga de um lado para o outro. Mas, nas sombras, Victor era implacável, controlando rotas, comprando silêncio e consolidando uma rede de aliados em pontos estratégicos. E assim, ele expandiu seus negócios. Ao longo da costa, da qual se aproveitou para controlar o comércio da região, Strachey começou a ter envolvimento em áreas que a maioria dos dons mais honrados evitavam, como a prostituição e, futuramente, o tráfico de drogas. Mas ele não fazia alarde. Victor era discreto e calculista, entendendo que o segredo para prosperar era saber jogar o jogo em silêncio. Ele preferia manter-se à sombra, permitindo que os holofotes se voltassem para figuras como Dom Vito Corleone, enquanto ele consolidava seu império com passos lentos e seguros. Quando o narcotráfico começou a emergir como uma das atividades mais lucrativas do submundo, Dom Vito Corleone foi claro: não queria esse tipo de negócio em seu território, pois via as drogas como uma ameaça ao código de honra que ele prezava. Mas Victor Strachey, assim como outros dons, viu aí uma oportunidade que seria difícil de recusar. Sua localização próxima ao porto dava à família Strachey uma posição estratégica para controle de rotas de distribuição, e a margem de lucro era alta demais para ser ignorada. Foi nesse momento que ele decidiu unir forças com Emilio Barzini, o mais ambicioso dos dons, e Philip Tattaglia. A união das 3 famílias formava uma aliança poderosa. Juntos, eles pressionaram Dom Vito para aceitar o narcotráfico. Na reunião das 5 famílias, Victor Strachey era um dos mais enfáticos em convencer Vito a ceder. Ele sabia que a resistência de Don Corleone colocava sua própria família em risco e via a entrada no tráfico de drogas como uma forma de garantir que os Strachey fossem reconhecidos como um poder dentro de Nova York. Era um movimento pragmático, mas também ambicioso, que tornaria sua família, aos poucos, uma das mais influentes no cenário da máfia. Mas as alianças têm um preço, e no mundo do crime, traições são cobradas com sangue. Anos mais tarde, Michael Corleone, o herdeiro do Império Corleone, decidiu ajustar as contas e eliminar todos que haviam conspirado contra seu pai. Naquele fatídico dia de vingança, conhecido entre os mafiosos como o acerto de contas, Victor Strachey seria um dos alvos de Michael. Victor, provavelmente, nunca imaginou que aquele seria seu último dia de vida. Ele estava no St. Albans Hotel, acompanhado de seu guarda-costas, esperando por uma reunião. Quando as portas do elevador se abriram, Victor deu alguns passos em direção ao saguão, mas, antes de conseguir sair completamente, Peter Clemenza surgiu, empurrando de volta para o elevador. A última visão de Victor Strachey foi de Clemenza segurando uma escopeta. Com um disparo, ele foi jogado de volta para dentro do elevador. Em questão de segundos, Victor Strachey teve seu destino selado. O sangue de sua traição foi derramado ali, de forma rápida e brutal. Sua morte marcou um dos muitos passos que Michael deu para consolidar o poder da família Corleone, eliminando os traidores que haviam tentado enfraquecer sua linhagem. Victor Strachey era conhecido por muitos como um dom à moda antiga. Ele carregava consigo uma certa postura tradicional, evitando as demonstrações exageradas de violência e buscando acordos sempre que possível. Era discreto, preferindo os negócios à brutalidade. No entanto, diferente de Dom Vito Corleone, ele aceitava o tráfico de drogas e estava envolvido no mercado de prostituição, demonstrando que seus valores eram flexíveis, adaptáveis ao lucro e às necessidades do momento. Para ele, o pragmatismo era a chave para a sobrevivência. Ao contrário de muitos dons, Victor via valor na mudança e acreditava que, ao aderir ao tráfico, ele poderia garantir o poder da sua família para a próxima geração. O que talvez ele não esperasse era que essa ambição acabasse provocando sua queda. Na versão original do romance O Poderoso Chefão,
A história de Vitor Strachey é um pouco diferente. Enquanto no filme ele é morto como parte da vingança de Michael, na versão de Mario Puzo, Vitor sobrevive e se torna um aliado dos Corleone, mantendo-se próximo à família mesmo após a guerra. Ele foi um dos que pediram paz depois da morte de Philip Tattaglia e de Emilio Barzini, e continuou atuando no submundo como aliado de Michael. Esse detalhe mostra como o personagem de Vitor foi alterado nas adaptações, para enfatizar a força de Michael e a necessidade de eliminar todos os traidores. No final, Vitor Strachey é um personagem que representa a dualidade do crime organizado, a tradição e a modernidade, a honra e a traição. Ele é o exemplo perfeito de como o jogo de poder no mundo da máfia pode ser impiedoso e de como, no fim, todos pagam o preço das suas escolhas.